Vamos falar um pouco da classificação dos impostos agora. Também assunto que vocês já conhecem muito. Eu vou começar pela classificação mais difícil de todas, que vocês já conhecem também, tá? Que é a que divide impostos em impostos diretos e indiretos. Já falei disso com vocês, vou só aprofundar um pouquinho, tá? As outras são muito simples, mas essa aqui é um pouquinho mais complicada, então vamos começar pelo mais difícil. O que é o imposto indireto? Pô, fico com pena aí da Luísa, Maria Clara, já escutaram isso 1 milhão de vezes, né, na Tributos em Espécie. O que é imposto indireto? Imposto indireto, primeira etapa da explicação. Imposto indireto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Imposto indireto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Em outras palavras, é aquele que admite que aquele que deve pagar o tributo transfira o peso do pagamento do tributo para alguém que está na frente da cadeia produtiva ou ao consumidor final. Ele transfere aquele ônus econômico financeiro. Tudo bem? Então, o imposto direto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. O que é o imposto direto? É aquele que não admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Tá? Essa é a explicação mais rasa. Depois ela vai mudar um pouquinho, tudo bem? Já vou divertindo aí para quem está anotando, cadeando. A gente vai acrescentar coisas essa classificação. Tudo bem? Mas primeiro eu tenho que falar dessa forma. Vamos lá. Eu, quando pago imposto de renda, esse ano, sei lá, paguei R$2.000 de imposto de renda. Eu consigo jogar essa conta para alguém? Não. Vou ter que pagar isso mesmo, paguei lá, emiti o DARF, peguei, cheguei na minha conta bancária e paguei. Quando eu pago o IPTU da minha casa, onde eu moro, eu consigo jogar essa conta para alguém? Não. É um tributo que não admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. O imposto de renda, o IPTU, o IPVA do meu carro, por exemplo, eu não consigo passar essa conta para ninguém. São impostos diretos. Eles não admitem a repercussão do seu ônus econômico financeiro. Agora, por exemplo, quando eu vou mundial, vou comprar lá, fazer minhas compras, estou no Guanabara. Quando o Guanabara tem que pagar o ICMS, ele inclui na nota fiscal o valor do ICMS que ele deve pagar e ele repassa esse ICMS para mim. Ele promove a repercussão do ônus econômico financeiro do ICMS. Ou seja, eu acabo pagando o ICMS dele, porque o dinheiro que eu estou dando a mais, ele vai pegar esse dinheiro e vai pagar o ICMS. Então, ele não suporta o ônus econômico financeiro. Quem suporta é o chamado contribuinte de fato. Ele é o contribuinte de direito, que a lei determina que ele paga. Mas ele repercute, ele transfere para um terceiro. Tudo bem? Então, existem só 3 impostos indiretos atualmente no Brasil em vigor. O IPI, que é um imposto federal, o ICMS, que é um imposto estadual, e o ISS, que é um imposto municipal, quando destacado na nota fiscal. Isso acontece, né? Falei para vocês da Localiza? Não. Não, por exemplo, você vai alugar um carro na Localiza. Aconteceu comigo. R$100 o carro, a alocação do carro. Só que ele repercutiu o ISS, botado na nota fiscal. Bom, o ISS aqui é 5%, vai dar R$5, você vai pagar 105. Tudo bem? Olha a repercussão. Tudo bem? Entenderam até o momento? Essa é a explicação mais rasa. Só que ela tem
imposto indireto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro, né? E esta repercussão tem relevância jurídica. E esta repercussão tem relevância jurídica. Imposto indireto é aquele que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro e essa repercussão tem relevância jurídica. O imposto indireto é aquele que não admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro ou eventual repercussão não tem relevância jurídica ou eventual repercussão não tem relevância jurídica. Então, o imposto direto é aquele que não admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro ou eventual repercussão não tem relevância jurídica. Tá? Então, vamos lá. Voltando para os exemplos. Vamos supor que eu tenha um imóvel que está sendo alugado. Tá? E eu, no contrato de aluguel, eu digo assim: locatário, você além de pagar o aluguel, você vai pagar o IPTU. Vocês percebam que eu estou repercutindo o ônus econômico financeiro, mas essa repercussão não tem relevância jurídica nenhuma, pessoal. A Fazenda Pública não está nem aí se é o locatário que está pagando, se sou eu que estou pagando, ela não tem relevância jurídica. Se o locatário não pagar o tributo, a Fazenda Pública vai cobrar de mim. Se ele pagar a mais o tributo e quiser uma repetição de indébito, a Fazenda Pública falou: não te conheço. Não tem relevância jurídica nenhuma. Tá? Eu falei no imposto de renda, falei, vamos supor que eu vá comprar um carro em uma concessionária de automóveis. Aí essa concessionária tem que pagar o imposto de renda de pessoas jurídicas. Vocês têm dúvida que elas colocam no preço do carro o peso dos tributos dela, no imposto de renda? Claro que ela vai repercutir no imposto de renda que ela paga. Ela coloca no preço do carro. Mas isso tem relevância jurídica alguma? Não tem relevância jurídica nenhuma. Não se sabe qual é a parcela que ela está repercutindo, não interessa para a fazenda isso. Então são só duas coisas, pessoal, que geram relevância jurídica. Se vocês quiserem até fazer um esquema assim, relevância jurídica, aí põe uma setinha e escrevam creditamento. E a segunda setinha, artigo 166 do CPN. Então, relevância jurídica, setinha, creditamento. Segunda setinha, artigo 166 do CPN. São essas duas situações que geram relevância jurídica. Se acontecer essas, ou creditamento ou aplicação do artigo 166 do CPN, tem relevância jurídica. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é creditamento? Vou fazer um esquema muito rápido aqui, eu acho que já fiz para vocês em algum momento, mas vamos lá. Maria Clara é dona de uma fábrica que faz tábuas de madeira, tá? Ela faz tábuas de madeira. Pega madeira bruta, faz tábuas de madeira e ela vende essas tábuas de madeira por R$40, né? E vamos supor que a alíquota do IPI seja de 10%, ou do ICMS, não faz, ICMS. Então ela vai pagar R$4 de ICMS, tudo bem? No imposto indireto. Quando ela vende essas tábuas de madeira para Pedro, o Pedro ele faz cadeiras de madeira, tudo bem? Quando ela vende, pessoal, ela não vende por 40, ela vende por 44, porque é um imposto que admite a repercussão do seu ônus econômico financeiro. O Pedro pagou 44. O que ele R$40 foi a lâmina de madeira, mas R$4 foi tributo que ele sofreu a repercussão. Então o que ele faz? Ele anota na contabilidade dele que ele pagou R$4 que não eram
devidos por ele, mas eram devidos pela Maria Clara. Mas ele anotou na escrituração fiscal dele esses R$4. E ele vende para a Aline por R$70 as cadeiras de madeira. Quanto é que ele deveria pagar de ICMS, pessoal? Quanto é 10% de 70? R$7. Só que ele olha na contabilidade dele e ele vê que ele tem 4 que ele pagou da Maria Clara. Então o que ele faz? Ele faz o creditamento. Ele pega para poder o 7, mas eu já paguei 4 que eram dos outros, então vou abater 4 e vou pagar só R$3. Isso aí se chama creditamento. E aí ele anula os R$4 que ele tinha escriturado. Já usei. Tá? Aí Pedro vendeu para a Aline. A Aline faz o estofamento das cadeiras. Tá? E vai vender por R$100. Quanto é que ela arcou de ICMS que foi repercutido, pessoal? Do total, ela arcou de 7, porque era 4 de um, 3 do outro, né? Quem vendeu por 70 não cobrou 70, cobrou 77. Ela se escriturou de 7. Certo? E aí, ela tinha que pagar 10% de 100, que dá R$10. Só que ela tem R$7 escriturados lá na contabilidade dela. Ela vai se creditar de 7 e vai pagar só R$3. Certo? Então, creditamento, pessoal, é essa técnica de aproveitar o que os outros repercutiram. Normalmente, quem se dá mal é o último da cadeia produtiva, porque não tem mais ninguém para passar para frente. Certo? Mas também não vai pagar o ICMS, o consumidor final. Tudo bem? Então, isso que é creditamento. Tudo bem? Isso é aplicado no ICMS, é aplicado no IPI e vai ter no IDS e no CDS. Tá? Então, o IPI e o ICMS admitem essa coisa do creditamento. Então, isso dá relevância jurídica, essa repercussão. Esse é o primeiro aspecto da relevância jurídica. No IPTU não tem creditamento, no imposto de renda não tem creditamento. Se eu empresto um carro para o cara rodar aí de Uber, TVA não tem creditamento. Entendeu? Tá legal? Então, isso é o primeiro aspecto. Segundo, rapidinho que já estou eu falando de alguém. Artigo 66 do CTN, pessoal. Tá ainda tenho 2 minutos. Artigo 66 do CTN. O que diz o artigo 66 do CTN? A gente vai estudar ele um pouquinho mais para frente, mas eu já preciso falar dele. O artigo 66 do CTN diz assim: aqueles tributos que, por sua própria natureza, admitem a repercussão do seu ônus econômico financeiro, esses tributos, você só pode obter a repetição de indébito desses tributos, ou seja, a devolução de tributos pagos indevidamente, se você obteve, se você provar que não repercutiu, ou se você provar que tem autorização do contribuinte de fato para a obtenção dessa repetição de indébito. Já falei isso com vocês em algum momento? Não, né? Acho que não, né? Eu falei para o pessoal de tributos em espécie. Então, por que funciona dessa forma, pessoal? Imagina o supermercado mundial. Fez uma compra de R$1.000. Aí ele me repercutiu R$100 de ICMS. Então, na minha conta, eu paguei R$1.100. Aí, ele pegou esses R$100 e pagou lá do ICMS. Tudo bem? Meu dinheiro circulou pela contabilidade dele e pagou para o Estado. Aí, o supermercado descobriu que esse ICMS que estava sendo cobrado, ele foi aprovado por decreto, não foi aprovado por lei. Ou seja, estava em clara inconstitucionalidade, violação do princípio da legalidade tributária. Aí vai o supermercado mundial e pede a devolução desses R$100, a repetição de débito. Percebo que se ele obtiver essa repetição de débito, ele vai estar tendo um enriquecimento sem causa. Não é isso? Ele não marcou com o ônus econômico financeiro. Ele vai ficar com R$100 aí que não foi ele que arcou.
Então, para esses tributos que comportam, por sua própria natureza, a repercussão do seu ônus econômico financeiro, esses pedidos de repetição indébita, devolução, pagamento devido, só pode ser feito se houver a comprovação de que, mesmo podendo repercutir, ele não repercutiu. Isso às vezes acontece. Tá? Por exemplo, produtos próximos do vencimento. O cara prefere vender sem repercutir, senão vai estragar aquele troço todo. Eu ia comprando ali quando eu faço que eu mais tomei o gosto da minha vida foi quando eu morei aqui no Igá, ia lá, Active, 1 litro, vai vencer amanhã, toma tudo num dia só, passa mal. Entendeu? Então, ele não repercutiu, provavelmente o ICMS dele. Então, se ele comprovar que não repercutiu, ele pode obter a devolução. Ou então, se ele comprovar que ele está expressamente autorizado por quem sofreu a repercussão. Se eu chegasse para ele falando, tudo bem, eu autorizo que ele peça a devolução. Às vezes, o poder público de fato pode ter interesse nisso. Às vezes, eu estou falando mundial, mas imagina uma indústria que cobrou IPI numa máquina que vendeu para um determinado cliente, o cara que vendia ali o valor que vai ser devolvido pelo fisco, pode ser que o contribuinte de fato tenha interesse. Tudo bem? Então, pessoal, os tributos indiretos são aqueles que admitem a repercussão do seu ônus econômico financeiro, e essa repercussão ela tem relevância jurídica, que significa dizer que ou ela admite um creditamento ou se aplica o artigo 66 do CPM. Tá legal? Nós temos só 3 impostos indiretos no Brasil em vigor: IPI federal, ICMS estadual e ISS, quando destacado na nota do STJ faz essa extensão para os municípios. O IBS vai ser outro imposto indireto. Tudo bem?